tarde. Cumprimento o senhor o Dr. Humberto Silva e é para nós um gosto recebê-lo aqui neste grupo de trabalho dos antigos combatentes e dos docentes das Forças Armadas. Nós estamos a iniciar uma série de audições a várias entidades, porque pronto, o nosso objetivo é realmente verificar como está a correr o Estatuto Antigo-Combatente e verificar de algumas deficiências que possam existir e, portanto, alguns melhoramentos que poderão também existir da nossa parte, e para isso nada melhor do que ouvir as pessoas interessadas nessa matéria. E é nesse sentido que convidamos a apoiar, a estar aqui neste grupo de trabalho. Meu nome é Olga Silvestre, eu sou do Partido Social Democrata, sou a coordenadora do grupo, é o deputado Manuel Afonso, que é do Partido Socialista, e é o deputado Pedro Pessanha, que é do Partido Chega. Nós vamos iniciar, portanto, terá uma primeira ronda onde o senhor doutor fará uma intervenção inicial de 15 minutos, falará sobre o que entender que deve falar, depois cada partido terá a oportunidade de fazer questões no período de 5 minutos e depois no final o senhor doutor responderá também tendo 15 minutos para dar a resposta. E então, sem mais delongas, eu passo-lhe a palavra, senhor doutor. Boa tarde a todos, o meu nome é Humberto Silva, venho em representação da Associação Apoiar, Associação de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas de Stress de Guerra. Eu sou o assessor de Direção e Comunicação, venho em representação da direção que não pôde estar cá hoje, foi um pouco em cima, esta malta está mais velha, está nas terras, tem outras ocupações, que a maior parte deles são voluntários, portanto, cabe-me aqui vir apresentar um pouco, quem ainda não conhece, uma pequena nota introdutória acerca da Associação Apoiar, um texto que nós fizemos para contextualizar mais ou menos o que é que nós tratamos e o que é que podemos contribuir para a questão dos antigos combatentes e do Estatuto, aquilo que nós temos sentido no terreno nos últimos 3 anos acerca da aplicação do Estatuto e do que é que pode ser melhorado, o que é que... Basicamente nós trabalhamos no terreno todos os dias com os ex-combatentes. Como saberão todos, entre 1961 e 1975, quase 1 milhão de jovens portugueses foram mobilizados para a guerra colonial nas antigas províncias ultramarinas portuguesas. 400 mil deles foram para a frente de combate, de onde 10 mil não voltaram. Dezenas de milhares de outros regressaram com sequelas físicas e mentais e ainda hoje se fazem sentir em silêncio. O drama da guerra colonial mantém-se em muitos dos que ainda sobrevivem, assim como as suas famílias, esposas, filhos e filhas. Estas feridas encobertas nunca cicatrizaram para incontáveis milhares de veteranos de guerra que regressaram com a guerra dentro deles. O stress de guerra é uma realidade que demorou anos a ser reconhecida na lei e isso teve sequelas ainda hoje imensuráveis. Foi desse sofrimento e da necessidade de encontrar ajuda num país que não compreendia este drama que, em 1988, a Associação Apoiar surgiu da iniciativa de um grupo de profissionais de saúde e de pacientes sujeitos à terapia de grupo nos serviços de psicoterapia comportamental do Hospital Júlio de Matos. Os grandes impulsionadores desta associação, para além dos ex-combatentes, foram o recém-desaparecido psiquiatra Afonso Albuquerque e a psicóloga clínica Fani Lopes, entre outros profissionais de saúde mental que participaram neste projeto pioneiro em Portugal. Em 1994, a associação é legalmente constituída como instituição particular de solidariedade social, considerada com estatuto de utilidade pública, mas o stress de guerra é apenas reconhecido em lei em 1999. E a legislação que permite o apoio a estes ex-combatentes, que é o que nós tratamos diretamente, ex-combatentes com stress de guerra, é apenas traduzida na Lei da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Stress de Guerra no ano 2000, 26 anos depois da guerra ter terminado. 30 anos depois da sua fundação, a Apoiar mantém-se como um porto de abrigo para os sobreviventes da guerra e suas famílias, afetados por esta e outras patologias crónicas causadas pelo trauma de terem estado em combate ao serviço de Portugal, através de consultas de psicologia, psiquiatria, clínica geral e apoio social, assim como apoio jurídico na resolução dos processos de qualificação como deficiente das Forças Armadas ou pensionistas de invalidez por o stress de guerra. Já que estamos aqui também, esta é uma audição que tem a ver com a questão dos deficientes das Forças Armadas. 50 anos depois do fim da guerra, 30 anos depois da ação pioneira da Apoiar, são infelizmente muitas as questões que ainda nos consideramos por resolver. E é por isso que ainda hoje viemos falar dessas questões. Vou aqui nomear algumas. Primeiro, os atrasos dos processos de qualificação por deficientes de Forças Armadas ou pensionista de invalidez.
O stress pós-traumático é considerado uma doença incapacitante e os ex-combatentes que dela padecem podem ser considerados deficientes das Forças Armadas ou pensionistas de invalidez com os benefícios que daí advêm. Para isso, como qualquer outro processo de qualificação de incapacidade, necessitam de uma avaliação. Este é um processo necessariamente moroso. Durante anos, a Apoiar alertou para o facto dos processos de qualificação deficiente das Forças Armadas por stress de guerra estarem a demorar até 14 anos. Depois de muitas reuniões e propostas feitas a vários executivos e responsáveis ministeriais, em 2014, a Secretária de Estado, Berta Cabral, emitiu o despacho número 15 da Secretaria de Estado da Defesa Nacional, de 2014, que propôs um manual de processo de qualificação como DFA para conseguir reduzir os vários passos da tramitação deste processo até um prazo máximo de 2 anos. Foi, talvez, o primeiro executivo que decidiu achar que o processo de qualificação era demasiado moroso e então propôs um manual com muitas propostas de Apoiar, que apresentámos em sede própria aqui, nos vários governos, despacho esse que vem em anexo na documentação que apresentamos. Quase 10 anos depois, isto foi em 2014, o despacho da Secretária de Estado, Berta Cabral, embora tenha havido um avanço significativo em muitos processos nos anos seguintes à portaria, o problema dos atrasos mantém-se hoje em dia e agravado pela pandemia. Depois poderão perguntar qual é a razão que nós achamos que esses atrasos se processam. Para além da pandemia, é também a falta de pessoal. Basicamente, tudo o que estamos aqui a falar resume-se à falta de pessoal. Outra questão importante que nós nos batemos, entretanto, isto foi algo que nós nos batemos durante muito tempo e até que houve um executivo que apresentou uma solução que teve frutos logo a seguir. Nos primeiros 2 anos começou-se a despachar muito mais processo e muito mais rápido, as pessoas passaram a ser avaliadas e o processo andou para a frente e depois empancou outra vez. Por isso é que ainda achamos que os problemas se mantêm. Outra questão importante que já temos vindo a falar, porque entretanto as questões vão se resolvendo de uma maneira ou de outra, mas que falámos da última vez que aqui estivemos e voltamos a repetir, a revogação da portaria 1474/2004, 21 de dezembro, deixou os antigos combatentes com participação a 90% de muitos medicamentos que precisam. Principalmente, como nós falamos de stress de guerra, estamos a falar de medicamentos psiquiátricos. Grande parte desses medicamentos deixou de ser comparticipada a 90%, passou a ser comparticipada a 37% com a portaria 924/2010, que também pomos aí em anexo. Este é um problema antigo, que nós, é das poucas coisas que ainda reivindicamos, que foi uma grande perda para quem necessitava, para quem era importante esta comparticipação e que foi revogada em 2010, se não me engano, pela portaria supracitada. Como disse, os utentes da Apoiar necessitam de medicação constante. Muitos desses medicamentos psiquiátricos são caros. Há utentes que muitas vezes têm que escolher entre comprar comida ou comprar medicação. É apenas algo caricatural, mas as caricaturas normalmente correspondem a uma realidade. Relativamente ao Estatuto de Anticombatente, que entrou em vigor em 2020, que foi publicado em 2020, temos aqui algumas questões que temos vindo a acompanhar, precisamente porque tratamos diretamente todos os dias com eles, que são os seguintes. O reconhecimento dos antigos combatentes em lei é uma reivindicação antiga dos veteranos de guerra. A publicação do Estatuto, embora positiva, consideramos que já vem com 50 anos de atraso. Acreditamos, no entanto, que ainda se vai a tempo de fazer alterações que ajudem a dignificar os seus beneficiários. Uma das coisas que o Estatuto de Combatente implementou, juntamente com, foi o Balcão Único da Defesa. Boa ideia, má executada. Continua a não dar resposta aos diversos pedidos de esclarecimento e dúvidas sobre os benefícios do Estatuto, porque as pessoas ligam para lá para saber o que é que têm direito e o que é que não têm, e o Balcão Único não dá vazão, para utilizar uma expressão mais dia-a-dia, e até mesmo a entrega dos muitos cartões que ainda está por fazer. Há muitos cartões que ainda não foram entregues, por diversas razões, não vale a pena escalpelizar agora, porque cada caso é um caso. A Apoiar, desde 2021, tem sido um call center oficioso do Ministério da Defesa Nacional. Isto porquê? Quando as pessoas vão à procura no Google e procuram apoio a ex-combatentes, o algoritmo põe-nos logo em primeiro lugar, em vez de pôr o Balcão Único da Defesa, então ligam para lá. E quando tentam ligar para o Balcão Único da Defesa e ninguém entende, somos nós que temos de estar a responder a essas questões. Respondemos o maior que podemos. Obviamente não podemos dar informações acerca de porque é que os cartões não são entregues, porque não temos acesso às bases de dados, obviamente, que estão na posse do Ministério da Defesa. Este tem sido um problema que tem-se mantido, embora
com menos, agora menos, porque entretanto os cartões têm sido entregues, etc. Mas ainda se mantém o facto do Balcão da Liga da Defesa não dar resposta às pessoas, então ligam para nós para tentar ajudar o que a gente consegue, embora as nossas respostas não possam ser vinculativas necessariamente, porque não temos a responsabilidade de responder às pessoas. Podemos apenas ajudar naquilo que nós sabemos. O protocolo que as juntas de freguesia, que entrou em vigor ano passado, também é uma boa ideia. O problema é que não está devidamente divulgado nas juntas de freguesia. Muitas delas nem sequer sabem que existe o estatuto de combatente. Portanto, seria uma boa ideia, tem que ser melhor implementado com as próprias juntas de freguesia. Porque o princípio é que as juntas de freguesia possam dar o apoio de, imaginemos, por exemplo, o estatuto, o cartão de combatente, o pedido dos benefícios é feito através de portal no Balcão da Defesa. Muita gente não é info-excluída, portanto, as juntas de freguesia estão lá para ajudar. Tudo bem. O problema é que, como não está devidamente informada as juntas de freguesia, muitas acham que não têm que o fazer. Pronto, não é a nossa competência, diz a Junta de Freguesia, mas o protocolo foi assinado com a Associação Nacional de Freguesias e o Ministério da Defesa Nacional. Esse é um problema que, no nosso dia-a-dia, temos vindo a notar. O complemento especial de pensão, isso tem sido discutido até em sede da Assembleia da República e nós temos acompanhado. A nossa proposta relativamente a isto é que os complementos especial de pensão, o acréscimo vitalício de pensão e o suplemento especial de pensão, muitas vezes agrava em sede de IRS os escalões das pessoas que o recebem. A nossa proposta é simples. Esse complemento especial de pensão seria isento em sede de IRS. Para já, ou seja, é um benefício que já é pouco e, quando é pouco, muitas vezes agrava. Claro que é difícil analisar caso a caso, mas acontece. Portanto, muitas vezes as pessoas saem prejudicadas. Portanto, o cartão de combatente, quando foi criado, basicamente o que o cartão faz é agregar uma série de legislação única e, através desse cartão, ter todos os benefícios em legislação prontos para o ex-combatente ter acesso a eles. E significa, e já discutimos isso muitas vezes, que podem ser acrescentadas leis, podem ser acrescentados benefícios. E têm sido, a pouco e pouco, acrescentados esses benefícios. O que nós propomos, para além destes, para melhorar o funcionamento da aplicação, tanto do Estatuto como do próprio cartão, que é aquilo que identifica a pessoa ser beneficiária do Estatuto, uma delas é, como os cartões não têm estado a ser entregues, eu acho que era muito simples facilitar a coisa, que é o cartão corresponde a um número e a pessoa não precisava de ter o cartão físico, ou seja, não estávamos dependentes da emissão do cartão pelo Instituto Nacional da Casa da Moeda. Se o cartão tem um número, basta dar qual é esse número à pessoa, dizer, olha, o seu cartão é este. Quando você for pedir o passe ou tentar adquirir um benefício como uma isenção de uma taxa moderadora, olha, o meu número é este, não tenho o cartão, mas tenho o número. E ele pode ser verificável através de base de dados. Acabava a dependência física do cartão, porque hoje em dia está tudo eletrónico. Se nós temos bilhetes eletrónicos, eu próprio tenho já no telemóvel a carta de condução e o cartão de cidadão, através da aplicação. Não estou a dizer para implementar numa aplicação, porque a maior parte do pessoal é info-excluído, mas basta o número do cartão. Olha, não entregamos ainda o cartão, mas aqui a base de dados diz que o seu número é este. Pronto, a pessoa ficava automaticamente beneficiária dos benefícios do cartão, sem estar a necessitar. As pessoas querem o cartão, muitas querem pertencer. O cartão é como se fosse um reconhecimento físico, e isso também é muito importante. Mas numa questão mais prática da aplicação dos benefícios, o cartão torna-se redundante e irrelevante. Seria facilitar um dos problemas que ainda se mantém 2 anos depois, que é muita gente não recebeu o cartão, por diversas ordens de razões. Podemos calculizá-las a seguir. Para além da isenção que já tinha falado, há uma questão que esta malta está a ficar mais velha e começa a ter necessidades estruturais já tínhamos falado disso também. O problema é do país, não é só da questão dos ex-combatentes, seja o acesso a lares, o acesso a apoio domiciliário. Podia-se arranjar forma de, já que se dá alguns benefícios aos ex-combatentes, através do cartão e através do Estatuto de Combatente, ter a possibilidade de ter
não digo facilitado, porque depois isto nós sabemos que é complicado, torna-se discriminatório relativamente aos outros cidadãos, mas a partir do momento em que discriminamos positivamente, existem outros benefícios mais diretamente a ver com a velhice e a condição de saúde que padecem. Nós sabemos que nem sempre os lares são a solução, nem sempre a institucionalização das pessoas é a solução, mas o apoio domiciliário, as equipas de rua, que já começam... Nós sabemos que existem projetos piloto de saúde mental, por exemplo, as equipas de rua que podem aceder à casa das pessoas e ajudá-las naquilo que é necessário. Obviamente, também, como aquela portaria dos medicamentos que é importante para nós, essa portaria foi revogada, ela podia voltar a entrar na legislação que está dependente do cartão de combatente. É uma proposta que nós temos, estamos a bater nela. Já houve muitas que nós batemos e que foram cumpridas, como, por exemplo, a questão das viúvas, dos direitos das viúvas, do reconhecimento das viúvas. Isso era uma reivindicação antiga da Apoiar, que foi exposta em lei, porque quando foi feita a legislação do Estatuto do Anticombatente, as associações puderam participar com propostas. Esta é uma antiga, ela entrou, está reconhecida em lei finalmente, os direitos das viúvas dos ex-combatentes. E se esta entrou, também há outras que podem entrar. Entretanto, já devo estar quase a chegar aos 10 minutos, são um quarto de hora. Vou só fazer... 80 segundos. É estes dois últimos parágrafos só para terminar. Agora menos ainda, mas falta só 2 parágrafos. Em resumo, voltando à história da Apoiar e do que faz, a Rede Nacional de Apoio foi criada em ano 2000, mas sempre foi uma rede muito curta. Quando falamos da Rede Nacional de Apoio é às vítimas de stress de guerra, os benefícios do apoio psicológico e médico e social. São algumas das associações apenas, ela foi criada como uma rede nacional, mas basicamente só a apoiar a Associação dos Defensores das Forças Armadas, a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar e a Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, é que fazem o trabalho que a Apoiar faz. Por diversas razões, em 20 anos foram apenas associações. A Liga não dá um tipo de apoio, mas não está dentro da Rede Nacional de Apoio, porque eles têm os CAMS, que são os centros de apoio regionais da própria Liga, mas essa rede nunca foi implementada devidamente, por diversas razões. Uma delas o facto de as associações já precisarem de uma estrutura prévia antes de assinarem o protocolo da Rede Nacional de Apoio. Nem todas as associações tinham capacidade para ter uma sede, psicólogos contratados e psiquiatras. A Apoiar já vinha do Júlio Matos, como é óbvio, e conseguiu assinar. O mesmo com a ADFA, que tem uma estrutura muito maior até. Significa, essa é uma salvaguarda que nós deixamos sempre. A Rede Nacional de Apoio foi pouco apoio, nada nacional. Nós estamos perante um envelhecimento generalizado desta população. Ao stress de guerra juntam-se problemas neurológicos e físicos que nem o Estatuto do Combatente nem as condições estruturais do país dão resposta. Infelizmente, essa é a realidade. Nós sabemos que o tempo irá resolver estas questões inevitavelmente, por si só, mas ao fazer 50 anos da implementação da democracia, seria uma prova da maturidade dessa mesma democracia que, no intervalo que resta aos antigos combatentes até à sua despedida deste mundo, o país pelo qual se sacrificaram pudesse ter um esforço final que lhe desse esta prova final de reconhecimento e dignidade. É esta a nossa intervenção na Comissão. Muito obrigada, Sr. Doutor. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista. Muito bom dia, também cumprimentá-lo e felicitá-lo pela intervenção que fez e também pelo trabalho que tem desenvolvido para, dessa forma, tentar melhorar a vida daqueles que estiveram na guerra e que tiveram consequências que todos nós conhecemos. E eu começo por dizer que, relativamente ao Estatuto do Anticombatente, quando eu fui eleito para a Assembleia da República, cada partido político tinha o seu projeto e aquilo era a mesma coisa que dizer que não íamos a lado nenhum, porque uns chumbavam do outro, outros chumbavam do outro e andávamos nisto. E depois houve bom senso de todos os grupos parlamentares. Cada um meteu o seu projeto na gaveta e, ouvindo as associações, conseguiu-se criar o Estatuto do Antigo Combatente, que, como referiu, já com um atraso de muitos anos. Mas, felizmente, houve bom senso. Aqui na Comissão de Defesa até foi aprovado por unanimidade. Depois, no Parlamento, houve um partido político que se absteve, mas pronto. Mas o consenso, de facto, é muito importante.
Este passo que foi dado, e eu não, porque também estou do mesmo lado, não posso ver as coisas de outra forma, e a minha postura aqui é a postura que eu tenho dentro do Partido Socialista, é que o Estatuto do Antigo Combatente foi o primeiro passo para o reconhecimento e para ajudar a resolver muitos problemas que estavam ao longo destes anos todos esquecidos. E a Comissão Técnica que foi criada, nós também temos que exercer pressões para que essa Comissão desenvolva mais trabalho e encontre soluções propostas por nós, propostas por vós, propostas por todas as associações que estão inseridas neste processo e que constitui uma preocupação permanente, para que, de facto, como já há pouco disse muito bem, a idade não perdoa, isto são tudo pessoas hoje acima de 70 anos de idade, e que é necessário, e que muitos deles, eu conheço muitos, infelizmente, sofrem de problemas que têm que ser ajudados a serem minimizados para que tenham mais qualidade de vida e para que possam, que no fundo o país não lhe, aquilo que o país tem que fazer por eles, além do reconhecimento, é um dever também de que nos últimos anos da sua vida tenham a melhor qualidade possível. Por isso, as questões que coloca aqui, a questão das juntas de freguesia, nós próprios podemos também, através da ANAFRE, eu faço, porque também sou autarca, e em Santarém, sempre que me relaciono com muitos presidentes de junta de freguesia, e vou esclarecendo, mas há muitas situações onde isso não acontece. Portanto, de facto, também falou aqui numa questão que é preocupante, que é o balcão único de defesa. De facto, não dá respostas, eu concordo consigo, porque sou contactado por muitos antigos combatentes e que não dá respostas. E é preciso encontrar uma solução para isto. Tem que se encontrar uma solução, porque isto é falta de pessoal. E não vejo que não seja outra coisa. É só. É falta de pessoal. É só falta de pessoal, pessoal. É preciso formar pessoas a darem resposta. O senhor falou no atraso do envio do cartão de combatente. Eu discordo um bocadinho, porque as pessoas fazem muita questão de ter o cartão de combatente. Eu sei. Fazem questão, que eu falo com eles também. Isso fazem mesmo questão. O cartão que menciona o reconhecimento do país a essas pessoas, eu tenho falado com muitos que me dizem, até porque têm a vida deles economicamente estabilizada e não, mas dizem, para mim, este reconhecimento já me satisfaz e é importante. Agora, a Casa da Moeda é que o Ministério da Defesa, com certeza que não terá a situação financeira em dia, mas nós temos que saber porque é que a Casa de Moeda ainda não envia os cartões a todos pelo menos aos antigos combatentes, cujos registros existem e as moradas estão identificadas. Eu, por acaso, o meu já o recebi há muito tempo, não fui dos primeiros, mas já o recebi há bastante tempo. Porque as pessoas fazem questão disso. Ainda ontem, por exemplo, houve aqui uma situação dos transportes de alguns problemas na zona metropolitana de Lisboa e do Porto, que houve ali um problema com os passes das pessoas e que esses passes já foram, eu peço desculpa, hoje a situação está devidamente regularizada. Mas estas reuniões são importantes porque nós temos que encontrar soluções e comungar dos mesmos princípios, e é dessa forma a nossa disponibilidade e a minha disponibilidade para colaborar naquilo que for possível. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Peçanha, faça favor. Obrigado, Sra. Presidenta. Em primeiro lugar, obviamente,
dar as boas-vindas ao Dr. Humberto Silva e agradecer todo o trabalho e todo o empenho que tem tido para ajudar os nossos antigos combatentes. Já aqui enumerou os sintomas que são característicos deste stress pós-traumático. Sabemos que esta perturbação causa grande sofrimento e interfere no funcionamento pessoal, social e profissional do indivíduo, e aqueles que sofrem esta perturbação de guerra têm uma maior propensão ao suicídio e à automutilação, como nós sabemos, e portanto, dito isto, eu gostaria de colocar aqui algumas questões que têm a ver diretamente com o apoiar, e gostaria de saber quantos associados tem neste momento o apoiar. Tem um número, nem que seja aproximado, de quantos antigos combatentes sofrem deste stress pós-traumático? Em que é que consiste o tratamento? É uma curiosidade que temos. Se estes tratamentos e serviços podem ser extensíveis aos familiares e como? O vosso site indica, e corrija-me se eu estiver errado, que dispõe dos seguintes apoios: clínica geral, psiquiatria, psicologia e apoio social. Eu gostaria um bocadinho que falasse sobre como é que funcionam estes apoios, especialmente o apoio social, se fosse possível. O vosso site refere também, e passo a citar, o apoio jurídico prestado na associação é feito unicamente dentro do âmbito do stress pós-traumático e outras questões relativas aos ex-combatentes. Que tipo de apoio jurídico tão específico é este? E se podia exemplar já agora. Muito obrigado. Também sei que existe o que vocês chamam grupos de ajuda mútua, não é? Que são grupos onde as pessoas, as vítimas desta patologia, reúnem e partilham entre si as suas experiências, de modo a superarem em conjunto os seus traumas e problemas, obviamente. E dentro deste âmbito eu gostaria de saber se realmente estes grupos têm obtido resultados positivos e tirando da equação as questões clínicas, quais são as principais carências, na sua opinião, que sofrem os antigos combatentes quando recorrem aos vossos serviços? Era isto que eu gostaria de saber por parte do Sr. Doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu quero terminar agora a ronda dos partidos. Em primeiro lugar, quero enaltecer e agradecer o trabalho que todos os antigos combatentes fizeram na defesa da nossa pátria, porque nunca é demais relembrar isso, e por causa disso é que são antigos combatentes e por causa disso é que têm os problemas de foro psiquiátrico e físico que têm. A nossa preocupação é sempre com as pessoas. Estamos na Comissão de Defesa, mas nesta Comissão o que é importante para todos os partidos, e acho que falo em nome de todos, são mesmo as pessoas, e neste caso os antigos combatentes, e o deputado Manuel Afonso já referiu, mas nunca é demais reiterar, que realmente o Estatuto demorou tempo, mas foi graças ao esforço concertado das várias forças políticas que compõem o Parlamento e, como o deputado Manuel Afonso disse, foi aprovado por maioria com a abstenção de um partido. Obviamente que nós queríamos ter ido mais longe, o Partido Social Democrata queria ter ido mais longe, mas o caminho faz caminhando e como acreditamos que um passo dado cada vez, acreditamos que o segundo passo será seguramente melhor do que o primeiro. Eu gostava também que elencasse dentro da sua apresentação, que é uma apresentação que eu felicito, porque está aqui muito bem retratado as dificuldades e os problemas, que elencasse 3 prioridades. E depois também gostava que explicasse, na sua opinião, qual a razão de demora da entrega dos cartões, se é apenas por falta de recursos humanos ou se haverá outra razão. Depois também, para não reiterar as perguntas do Sr. Deputado Pedro Peçanha, mas eu gostava também que, para além do que lhe irá responder, que nos dissesse quais são, de onde vêm as receitas da Apoiar e, por último, quero também enaltecer o trabalho da Apoiar, porque, sem dúvida, faz um trabalho muito digno e de apoio social
a estas pessoas. E para já era só. Agradeço então a pergunta de todos. Vou responder por ordem, embora o Sr. Deputado Manuel Afonso discordou. Eu concordo consigo também. As pessoas querem ter o cartão fisicamente. Isso para eles é a condição sine qua non de receber o cartão em casa. Nós temos experiências que a maneira como as pessoas mudam pelo facto de terem o cartão. É quase como se fosse ali uma espécie de paz de espírito que a muitos faltou. Eu estou a falar apenas na questão do acesso aos benefícios, mais prático. Porque se for ali à Carris para tentar o cartão, se eu não tiver o cartão, eles não me passam o cartão. Mas se houver a possibilidade de arranjar só simplesmente o número e depois de verificar, é o Ministério da Defesa depois que vai autorizar ou não a remuneração daquele passe gratuito, eles vão verificar com certeza, este número está aqui na nossa base de dados, o cartão aqui ainda não foi. Tem a ver apenas com isso. Eu penso que o Sr. Deputado também acho que não tinha perguntado mais nada. Penso que possa pedir, passar aqui aos esclarecimentos, que ainda são alguns. Aqui do deputado Dr. Pedro Peçanha, quantos associados nós temos? Isto é mais ou menos como a questão dos clubes de futebol, quer dizer, quantos é que pagam cotas, quantos é que não pagam. Posso dizer que ao longo destes anos todos, cerca de 4.600 pessoas se inscreveram para ser associados na Apoiar. Neste momento, ativos, temos cerca de 500. Sim, ativos que pagam cotas, que usufruem porque entanto foram morrendo, foram desistindo, várias razões. Pronto, a associação funciona mais ou menos 500 entre ex-combatentes e familiares. O número das antigos combatentes com stress de guerra. Ora, isso é uma pergunta que nós nos fazemos a nós próprios desde há muito tempo, porque na verdade nunca foi feito um levantamento oficial destes números. Os únicos números que existem fixados são do Dr. Afonso Albuquerque, mas o que ele fez foi uma extrapolação dos números dos ex-combatentes do Vietnã. O primeiro estudo, o estudo pioneiro que ele fez, esta percentagem de ex-combatentes do Vietnã deu X combatentes, tendo em conta a quantidade de pessoas que foram para a frente de combate. Em Portugal ele fez a extrapolação mais ou menos 20 mil. Pronto. Se são mais ou menos, nós não sabemos, porque na verdade não foi feito isso porquê. E não foi feito porquê? Porque para decidir, entre aspas, se uma pessoa tem stress de guerra ou não, é preciso ter feito uma avaliação clínica, médica, para dizer está diagnosticado oficialmente stress de guerra. Esse diagnóstico pode ser feito pelo psiquiatra, pode ser feito pela avaliação que as pessoas que, como têm stress de guerra, stress pós-traumático é considerado incapacidade. Se o psiquiatra decidir que aquela pessoa tem stress de guerra, tem. Temos um número oficial que é quantas pessoas foram qualificadas suficientes das Forças Armadas ou pensionistas de invalidez por stress de guerra. O Ministério da Defesa terá essa resposta. Nós qualificámos cerca de 120, 130, ou o que seja. Nós temos aqui também a fazer um pequeno à parte. Temos que estabelecer a diferença entre stress pós-traumático, a patologia de stress de guerra e outras patologias clínicas que advêm do trauma. Ansiedades, depressões, etc. Por isso é que isto é um bocado mais complexo quando falamos de saúde mental, não é? Portanto, nós usamos aqui o stress de guerra um bocado de um modo muito lato, porque nem todos os nossos utentes, embora sejam afetados psicologicamente, têm o stress pós-traumático. Pronto. Mas se fecharmos o conceito apenas ao stress de guerra, os números que existem são da extrapolação do estudo do Dr. Afonso Albuquerque, 20 mil, e nós qualificámos nós, porque não sei se sabem, nós, com o protocolo da Rede Nacional de Apoio, precisamente porque os hospitais psiquiátricos não davam vazão aos processos de qualificação, aos relatórios, nós assinámos um protocolo em que a nossa psiquiatra podia fazer esse relatório. Nós despachámos 120. Desses 120, não sei quantos é que foram qualificados de defesa das Forças Armadas, esse é outro problema que, pronto, estávamos aqui 3 comissões só por causa disso. Relativamente, nós tratamos também as famílias, sim. Ou seja, foi uma das coisas que pedimos também que fosse previsto em legislação, e essa legislação aprovou, em 2007, se não me engano, agora não tenho presente, que fossem tratados oficialmente todos os familiares que fossem afetados pela doença do ex-combatente. Portanto, nós tratamos também mulheres e filhos, todos aqueles que foram afetados. E quando digo tratamos, é no âmbito clínico, pronto, psiquiatricamente ou terapia, psicologia.
Ora, que tratamento? Nós, precisamente, somos como se fosse uma clínica de psiquiatria. Nós temos um psiquiatra, nós temos um grupo de 3 psicólogos, temos um clínico geral, porque está no protocolo original que o tratamento é multidisciplinar. Portanto, o nosso clínico geral, embora no protocolo do início servia apenas para identificar casos gerais, mais ou menos como se fosse um médico de família. Mas o que é facto é que nós chegámos à conclusão que o tratamento é multidisciplinar. Portanto, as pessoas vão lá ao médico de família, aliás, ao médico de apoiar, como se fosse um médico de família, com uma diferença que nós não temos medicina curativa, ou seja, não podemos passar credenciais do Serviço Nacional de Saúde. Mas ele passa receitas, analisa as pessoas, encaminha quando a nossa psiquiatra não o pode fazer. Portanto, as pessoas vão, são avaliadas pela psiquiatra. Se precisarem só de medicação regular, precisam, a maior parte deles são todos medicados, não é isso? Não... Aqueles que podem ser acompanhados, são elegíveis para fazer acompanhamento de terapia psicológica, fazem. E a assistente social, o que faz é a diretora técnica. Nós somos uma IPSS, portanto temos que obrigatoriamente ter uma assistente social como diretora técnica. O que ela faz é o serviço social, ou seja, ela é que encaminha, faz a avaliação psicossocial da pessoa, vê em que condições tem, que tipo de estrutura familiar é que tem, que tipo de apoio é que a estrutura existente no país pode ajudar, tudo o que não seja do nosso âmbito de psicologia, basicamente dentro do âmbito, volto a dizer, multidisciplinar dos apoios da associação, assim como em qualquer hospital, a assistente social é parte fundamental. Nós não funcionamos diferente de um departamento de psiquiatria do hospital, isso não funcionamos. Até porque a nossa equipa é toda do Júlio de Matos. Eles só dão lá, dão lá consultas à parte. A malta a recibos verdes, pronto, como se costuma dizer. Mas aquilo é a equipa que veio do Júlio de Matos. Agora já não estão todos Júlio de Matos, uns deixaram o serviço público, mas originalmente é a equipa que veio do Júlio de Matos. Não é originalmente, esses já foram todos, mas entretanto pessoas que foram seguindo e trazidas de lá, porque já conheciam, porque foi lá que começou a apoiar praticamente. Os grupos de ajuda mútua muitas vezes, penso que mais ou menos genericamente sabem todos, ou seja, eles reúnem-se de forma informal, sem um apoio clínico. Por acaso é orientado pela assistente social também, mas não é um acompanhamento clínico, ou seja, não é uma terapia de grupo per se, em que o psicólogo faz. São literalmente reuniões de ex-combatentes e de esposas que se reúnem e, muitas vezes, para lhe dar um exemplo, muitas vezes o que nós sentimos é que só começam a falar com os psicólogos quando antes já passaram pelos grupos de ajuda mútua. Pronto. Nós tivemos agora um grande abalo com a pandemia nos grupos de ajuda mútua, porque a pandemia fechou toda a gente em casa. Nós sentimos que o trabalho de anos foi um passo atrás, a pandemia, eles ficaram fechados em casa e temos tido alguma dificuldade em fazer a malta regressar. A pouco e pouco vamos conseguindo fazer, principalmente as mulheres, mais do que os homens. Ainda informalmente vão-se lá reunindo uns com os outros, quando vão às consultas, falam, mas aquela coisa formal, os grupos de ajuda mútua, temos tido alguma dificuldade em voltar a fazê-los reunir como reuniam antes. As mulheres já voltaram a fazer isso. Quais são as principais carências? As principais carências das pessoas são muitas vezes sociais. As nossas principais... Nós trabalhamos, isto para responder já também à pergunta aqui da deputada acerca de quais são as receitas da Apoiar. A Apoiar tem um protocolo com o Ministério da Defesa e somos financiados diretamente pelo Ministério da Defesa. Nós trabalhamos com orçamento ano menos um, ano mais um, ou seja, fazemos um orçamento previsto, dentro do orçamento desse previsto recebemos uma percentagem desse orçamento, executamos o orçamento no ano 0 e recebemos o dinheiro dessa execução orçamental no ano 1. Pronto. O nosso teto máximo são 125 mil euros, nós recebemos à consulta, damos consultas, o Estado paga-nos a consulta que damos, mais uma percentagem dos ordenados dos psicólogos. Pronto. Para além disso, também somos financiados pela Segurança Social, precisamente aos grupos de ajuda mútua, que é uma coisa típica, é capaz de existir um ou dois no país, precisamente porque foi um conceito revolucionário na altura e foram feitas reuniões com a Segurança Social. Nós já tínhamos o protocolo, ou seja, precisamente são coisas à parte, não é? Já tínhamos o protocolo com o Ministério da Defesa para receber o dinheiro. Nós recebemos dinheiro para as consultas, para os ordenados dos psicólogos, pronto, basicamente do corpo clínico.
e da divulgação. Nós também temos o nosso jornal e o site, uma percentagem pouco, mas é o suficiente, pelo menos para a impressão do jornal, porque ainda é o nosso meio de comunicação principal, é o jornal da Apoiar, que vai para os associados e para as juntas de freguesia, para os hospitais, etc. E é esse o orçamento com que nós funcionamos. Problema, o orçamento é o mesmo há 23 anos. Ou seja, nós recebemos pela tabela de dados médicos, de 2000. As consultas, o preço que o Estado nos paga pelas consultas que damos é o mesmo há 23 anos. Basicamente é isso. O que torna um bocado aberrações do género. Nós, em 2009, porque houve um grande boom quando o protocolo alterou e nós passámos a fazer os relatórios de qualificação dentro das Forças Armadas, houve muita gente que foi encaminhada dos hospitais para a associação. Isso fez com que a gente passasse a dar mais consultas do que o orçamento que a gente tinha. Mas, como entretanto, tínhamos fundo de maneio, e entretanto pedir para os psicólogos fazerem mais consultas do que aquilo estava prevista, aquilo basicamente era discussões sempre no fim do ano, a entregar o relatório do Ministério da Defesa. Eles apresentávamos despesas de 140 mil, eles já vocês apresentam o que quiserem, que a gente só vos paga o máximo 125 mil. E agora estamos abaixo, não é? Para compensar, porque com a inflação nós facilmente chegamos aos 125 mil euros e não estamos a ter o suficiente. A gente já nem sequer vai bater nesta mesma tecla, porque se não mudam o protocolo, vai estar, nós temos a noção que o protocolo vai estar assim até morrerem todos e a associação fechar. Pronto, portanto, nem vamos estar a bater nessa tecla, porque já está mais do que batida e mantém-se o dinheiro que a gente tem. As principais carências nossas é as dificuldades com que temos sempre lidado. Ou seja, a nossa principal dificuldade nos últimos anos tem sido a questão de pessoal. Não por falta de pessoal, que a gente temos pessoal. Psicólogos há muitos, infelizmente. A maior parte deles no desemprego. Portanto, isso tem. Psiquiatras. Há um grande e grave problema de psiquiatria. A nossa psiquiatra já só consegue ir de 15 em 15 dias a apoiar porque trabalha em Beja, trabalha em Porto Alegre, trabalha no Júlio de Matos. Não há psiquiatras em Portugal. Pronto. E, neste momento, o nosso problema vai se resolvendo porque as pessoas vão morrendo, deixam de ter necessidades tanto de acompanhante psiquiátrico, as necessidades deles passam a ser mais neurológicas, há grandes problemas de demências, e isso está a ser um pouco fora do nosso âmbito, porque eles estão a envelhecer, não é? Nós já precisamos de fisiatras precisávamos, mas o protocolo não contempla, portanto não podemos dar não podemos dar essa ajuda. Mas o que é facto é que, mesmo assim, muitas vezes a psiquiatra tem que fazer um banco de urgência e nós ficamos e só pode ir para a outra semana e a pessoa fica a faltar mais uma semana de medicamento, ou ela, hoje em dia também é mais fácil, ela pode passar a receita por SMS, mas fica a faltar a consulta presencial, que mesmo durante a pandemia, a psiquiatra foi a única que manteve as consultas presenciais. Ela fez questão de receber aquelas pessoas. Porque já bastava eles estarem fechados em casa se eles se limitassem. Portanto, ela, não, eu sou médica, estamos abertos, continuamos abertos, mesmo limitados. Ela e o nosso clínico geral mantiveram-se a receber as pessoas. Portanto, isso, enquanto associação, são os nossos problemas. Dos nossos utentes, é precisamente isso. Grande parte deles, como disse o deputado Manuel Afonso, há alguns que estão, obviamente, resolvidos financeiramente. Há pessoal que era funcionário público da TAP, dos Correios, etc., tiveram boas reformas, não há que negar, nunca foram apoiados, foi devidamente psicologicamente, e aquilo focou-lhes e corroeu-lhes aquilo por dentro e tiveram, de facto, a vida deles foi alterada pela doença. Mas questões monetárias, há alguns que não precisam realmente disso. Há outros que estão na absoluta miséria. Nós fazemos... Uma das coisas que a gente faz é todos os anos os cartazes de Natal, os cabazes de Natal, que é uma também das funções da assistente social, é perceber quais das pessoas é que estão mais carentes. A gente faz uma recolha, basicamente nós é que damos comer àquela gente uma vez por ano, pelo menos, porque a gente também não tem dinheiro para mais para estar, não somos um banco alimentar, infelizmente, mas há muita gente que, precisamente e a crise há 10 anos atrás agravou isso um bocado, e agora a pandemia pior ainda. Porque muitos deles ficaram a ter que cuidar dos filhos, ficaram sem emprego. Para além do problema deles e da doença deles, tiveram que os filhos voltaram para casa porque perderam a casa, e isso tornou-se um drama social.
E não é o nosso âmbito, porque o nosso âmbito é clínico, mas parte do orçamento que nós usamos também, porque a assistencial faz parte das consultas que dá, parte do orçamento é para ajudar as pessoas fora. Fazer intervenções domiciliárias, arranjar cabazes de Natal, pagamos medicamentos. Há pessoas que não têm dinheiro para os medicamentos, fomos nós. No nosso orçamento, que através de uma análise feita pela assistente social, somos nós que descompramos os medicamentos. Por isso é que nós insistimos muito na questão da comparticipação da portaria, que deixou dos 90%, baixou para os 37%. É um abaixamento de 40%, é muito. Em medicamentos que custam 100 euros, eles antes só pagavam 10, passaram a pagar 37. Faz diferença. Pronto. Essa é uma das principais carências que nós sentimos. Entre outras, obviamente, uma população envelhecida e empobrecida. Mas isso é geral, não é só da associação. Nós apenas falamos daquilo que a degeneração neurológica. Um dos grandes problemas que a gente tem é mesmo... Houve uma grande quebra de saúde neurológica, para além da saúde mental, não é? Que as pessoas já estão afetadas, houve uma grande quebra da saúde neurológica. Nós estamos a sentir isso, muitas pessoas estão a envelhecer mais depressa. E a pandemia acelerou esse processo. É dramático. Nós temos essa sensação mesmo. A pandemia acelerou o processo de degeneração neurológica da maior parte das pessoas. E a saúde mental, pronto. Já me perdi. Eu acho que não faltou muito por responder. Era a razão da demora. E o apoio jurídico. Os processos, tem a ver com o apoio dos processos. Ou seja, aquilo tem uma série de trâmites, de relatórios que têm que ser entregues e de pedidos. O apoio jurídico foi sempre no sentido de apoiar as pessoas a pedir, a entrar com o processo de pedido de qualificação como deficiente de Forças Armadas. Imagine, eu não sei se sabem, para ser considerado deficiente das Forças Armadas é preciso ter 30% de incapacidade. Imagine que a junta dá 10%. A pessoa vai ter que recorrer. O apoio jurídico serve para isso. Pronto. E eu pus especificamente porque há muita gente que queria ir lá receber apoio jurídico de outras coisas que não tinha a ver. Então, para eles não se enganarem, não. O nosso apoio jurídico é único e exclusivamente para... Há muita gente que se fazia sócia para ir lá só ter apoio jurídico, enfim. A razão da demora tem a ver com duas coisas. Falta de pessoal e a não atualização das moradas das pessoas. Há muitos que foram para o estrangeiro e o Estado e o Ministério da Defesa não atualizou as moradas ou as próprias pessoas não atualizaram as moradas. Têm moradas antigas, têm moradas da terra e essa confusão tem feito ainda mais agravar a emissão dos cartões. E quando falo em emissão dos cartões não é só, é também dos suplementos de pensão, que há quem não receba porque nunca pediu e os que pediram deram a morada errada. Aquilo, pronto, é essas duas questões que é falta de pessoal e não atualização das moradas de uma boa parte dos ex-combatentes que não estão atualizadas na Segurança Social e, consequentemente, no Ministério da Defesa. Muito obrigada, Sr. Doutor. Pronto, da nossa parte foi um gosto tê-lo aqui. Estamos sempre disponíveis para o que a Associação Apoiar entender, quer audiências, quer outra matéria. E pronto, o resto de boa tarde. Agradeço, nós é que agradecemos sermos ouvidos aqui, que não estávamos à espera, e é bom sinal, ou seja, não fomos nós que pedimos, foi a Comissão que pediu para nós cá virmos, e isso nós agradecemos.